Olá pessoal, meu nome é Blanca Torres, sou pneumologista, meu número do Conselho Regional de Medicina 5096, o RQE 5896. Estamos falando sobre vídeos abordando a questão cultural de uma especialidade que é denominada oncologia. Então é uma série de vídeos. Então já houve o primeiro vídeo e vamos seguindo outros vídeos. Então essa oncologia, que é o estudo dos cânceres, que é uma doença das mais importantes, a primeira causa de óbito até em algumas cidades do Brasil, civilizadas mais adiantadas, porque as doenças cardiovasculares elas são mais controladas. Então essa doença ela tem várias causas. Então precisamos conhecer as causas para poder evitar, que o mais importante em medicina é evitar do que você ter a doença e tratar. Então chamamos isso de profilaxia. Então vamos para as causas. O que é que causa câncer? Uma quantidade imensa de fatores. É multifatorial. Tem uma condição genética? Tem, mas essa não é tão importante. Ou seja, a pessoa pode levar a vida inteira até o fim da sua vida sem ter câncer. Mas os fatores e o estilo de vida fazem com que essas pessoas se deparem mais com os cancerígenos, que são aquelas substâncias que vão entrar no seu organismo e vão alterar o DNA de células normais. E essas células vão se tornar as células chamadas cancerígenas. E elas têm uma tendência maior de se multiplicar. Elas são superiores às células normais do nosso corpo. Pode aparecer em qualquer parte do nosso corpo. Então, quando você tem essas células que são produzidas por esses agentes, você tem uma tendência dessas multiplicações serem, vamos dizer assim, ad eterno. Então, você precisa controlar. Então, os fatores são os que nós já sabemos, todos já sabem. Você tem o tabagismo, que é o mais importante, tabagismo ativo, mas o passivo também agora já está sendo protagonista. Você tem a poluição atmosférica, que é praticamente inescapável, né? A poluição cada vez mais atmosférica piorando. Você tem o uso do álcool, você tem o estilo de vida, que é do sedentarismo, você tem a obesidade, você tem a má alimentação, você tem a radiação e outros fatores inúmeros. São fatores que eles se associam, na verdade. Você bebe, você fuma. Você bebe, você fuma e você está num ambiente poluído. Isso durante a sua vida inteira. Então o câncer pode aparecer em qualquer época da sua vida. Claro que são muito mais idosos, maiores as chances de terem câncer. Mas também pode acontecer cânceres em criancinhas, em recém-nascidos, em adolescentes, em toda a faixa etária. São tipos diferentes. Também com os fatores diferentes associados. Então esses fatores, eles precisam ser evitados. Então o estilo de vida é fundamental. Você quer se prevenir de câncer, tenha um estilo de vida saudável. Vai o que? Ter uma alimentação inadequada, fast food. Vai fazer uso de uma alimentação industrializada, reprocessada, ultraprocessada. Quer dizer, você vai se alimentar mal, você não vai se alimentar, às vezes falta de alimentos, não só saudável, qualquer alimento faz uma falta imensa ao organismo, precisa dos nutrientes básicos. Quer dizer, você vai ter o excesso de peso, vai ficar sedentário, porque você está com preguiça de fazer uma caminhada. Uma caminhada de 30 minutos, de segunda a sexta, já é o suficiente. Uma caminhada normal, um pouco mais apressada. Isso já sai você do sedentarismo. Então, se você tem todos esses fatores e você vai evitando esses fatores, você já
vai melhorando as possibilidades de você não ter nenhum câncer. E ficar muito atento no seu corpo. Por que ficar atento no seu corpo? Porque, veja bem, o câncer de mama, ele é um câncer muito frequente, é o mais frequente que acontece na mulher, depois do colo do útero, com quase certeza. Mas, se a mulher vai só esperar fazer a mamografia, que é, vamos dizer assim, o padrão ouro, só de ano em ano, e não faz o autoexame diário, ela pode ser surpreendida. Então não é somente exames que vão resolver as questões, é o cuidado que você tem no seu corpo. Ora, você tem um sinal em você, esse sinal ele começa a aumentar, ele muda de tonalidade, ele já não é aquele sinal. Já você tem uma ferida na pele, essa ferida não cura. E você não liga, você pega no seu pescoço, quando pega para analisar alguma coisa, mas você observa que tem um nódulo no seu pescoço. E você vendo que tem um nódulo no seu pescoço, você vai procurar um médico para fazer o diagnóstico. Então, veja bem, o autoexame de você se olhar, de você se palpar, de você observar você próprio, isso é absolutamente indispensável e faz parte da obrigação do paciente. Quer dizer, aquele paciente que ele é muito vigilante, está vendo que não pode aumentar o peso, se aumentar o peso vai aumentar os riscos de ter câncer. A obesidade e câncer são muito relacionados, muito relacionados. Então, é uma relação imensa, triplica, quadruplica a possibilidade de câncer. E se você não tomar conta da sua alimentação, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que você vai ficar muito mais suscetível. Então, esses fatores você tem que corrigir. Não tem como. Você tem que ter um estilo bom de vida. Agora, você dizer, não, mas isso não vai me trazer prazer. Aí você tem que dosar. Você pode fazer o que vai fazer mal a você. Então, isso você tem que fazer, vamos dizer, uma espécie de jogo de prazer do que você pode e do que você não pode. Se exceder, vai pagar o preço. Então, o câncer é isso, é uma doença que aparece geralmente nos incautos. Estou falando mesmo, é nos incautos mesmo. Ele aparece. A pessoa que geralmente está muito ligada, muito antenada, sabe o que faz mal, e tudo hoje está muito fácil. Você pega na internet e vê todos esses fatores, o que eu estou falando, os mais importantes. Falei quase todos os fatores importantes, a química dos alimentos. Toma conta disso. Uma alimentação natural, peso bom, dentro do padrão normal, o índice de massa corpórea normal. Você não é sedentário, se movimenta. Você não está diante de uma poluição. E se estiver diante de uma poluição, tentar se afastar. Você está em casa. A ventilação melhor é a ventilação normal. Se tudo fechado, abafado e com os poluentes, claro que isso vai deteriorar muito mais o seu ambiente. A poluição, que eu já falei, que é um dos fatores mais importantes atualmente de formação de câncer. Então, esses cuidados são cuidados importantes que a pessoa tem que ter. E também os exames. Aí vem os exames que são importantes. A pessoa tem que passar por um médico, pelo menos uma vez por ano. Então, quanto mais velha a pessoa for, maiores os cuidados. Por quê? Porque é uma degeneração, diria até natural, né? Que as células elas têm o seu tempo de sobrevida e elas são atingidas muito diretamente por esses fatores cancerígenos e elas se transformam em cânceres. Mas isso aí tudo que nós sabemos, esses são os fatores todos eles que nós temos que evitar. E vamos também fazer os exames e ir para o médico. Não deixar o médico de lado, só ir para o médico quando a situação está, vamos dizer, incontrolável. E essa situação incontrolável é o que encontramos, infelizmente, na maioria dos casos de cânceres, pelo menos no nosso país.